Alô, alô, boa tarde, boa tarde. O que eu vou dizer? Aliás, eu falei boa tarde, esqueça, não tem boa tarde. Aliás, por que boa tarde? Cruzeiro e Atlético fora da Copa do Brasil, jogo dramático, o Galo perdendo para o Figueirense, mas não vou poupar também não, tá? No Mineirão, o time do Lucha tomou um vareio de bola, vareio, né? Agora juntar os cacos aí, focar no Campeonato Brasileiro e aí o Atlético brigando lá na frente, o Cruzeiro para sair de perto dessa zona da confusão, como diz o Lucha aí. Nós vamos falar muito sobre os jogos e não poderia ser diferente, não é? Para tentar detectar o que houve de problema, quais foram os problemas, onde eles aconteceram, o que fazer para mudar daqui para frente. Com os nossos comentaristas que estão aqui, Eduardo Panzi, Cadu Doné, Dimar Oliveira, Kika Branco vai receber sua mensagem. E eu não posso deixar de parabenizar o Cadu, primeiro pelo comentário ontem na Itatiaia, não teve nada de combinar com ele sobre isso não. O Cadu foi cirúrgico antes, durante e depois do jogo, inclusive cobrando perguntas mais duras. E se os nossos repórteres não fizerem a partir da próxima coletiva, os dois vão para a rua. Então é o seguinte, começando mais uma edição dos Donos da Bola, de forma diferente, né? A gente vai colocar o Luxemburgo. Chama aqui, ô Capiroto. Coloca o Luxemburgo aí para ver o que ele disse ontem, depois daquele vexame no Mineirão. Coloca o Luxemburgo para falar aí. Perdemos para um grande adversário, é bom deixar bem claro. E mais uma vez com erro individual, o time bem posicionado, sabendo que o Palmeiras ia fazer, um erro individual, aí você sai atrás, tem uma chance de sair na frente de novo, mesmo com o Corinthians também, de sair na frente, saímos atrás. E aí a falta e a expulsão aí desarticulou tudo. Mas a classificação já tinha ido embora no primeiro tempo, com o resultado que se apresentou no primeiro tempo, com 3-1. Mas eu acho que, tirando os erros individuais que nós tivemos e a qualidade do Palmeiras, olhando com tranquilidade, a equipe não se ouve tão mal. Você tem que atribuir também a qualidade do adversário. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com uma outra parte da fala do Luxemburgo. Por gentileza, vou começar com você. Tem uma homenagem que você fez ontem, que acho que você... Não que você não brilhe em outras transmissões, né? Mas ontem você foi cirúrgico antes, durante e depois do jogo. Antes do jogo você avisou o que aconteceria, durante o jogo estava confirmado o que aconteceu e depois do jogo você conseguiu fazer um apanhado geral, apanhado só pode ser geral, e depois ainda de quebra você meio que direcionou onde estão os problemas e o que fazer para combatê-los, por gentileza, ou para resolvê-los. Câmera 2 aí, você na câmera, a palavra é sua. Muito obrigado, Everton. Bondade sua. Um abraço a todos. Ser amigo, ser irmão, não conta muito, mas eu fico muito feliz. Você é suspeito para falar, mas de qualquer maneira já fico realizado com as suas palavras. Olha, começando com a parte do antes. Já estava muito óbvio para qualquer pessoa que tenha acompanhado o dia a dia do Cruzeiro, acompanhado todas as partidas, que a escalação estava equivocada. Mais uma vez, citando o Alisson, que daqui a pouco vai ter que fazer parte do programa, de tanto que a gente fala dele, antes do jogo, ele também me mandou uma mensagem dizendo, olha, essa escalação do Cruzeiro é uma afronta à nossa inteligência, né? Porque tirar um zagueiro e não optar pelo Paulo André é um erro muito claro. O Manuel foi muito mal no último jogo mesmo. Talvez a zaga ideal para o Cruzeiro sem o Dedé seja Léo e Bruno Rodrigo, com os dois fora. Agora, se for para escolher um para sair, é muito claro que o Paulo André tem uma gama muito mais completa de erros dos últimos jogos, uma regularidade às avessas, uma regularidade pelo lado ruim, muito mais claro do que do lado do Paulo André, do que do lado do Manuel. Então, para começar, já errou mais uma vez na zaga. Do meio para frente, repetiu a escalação com 3 volantes, que é um equívoco muito claro, manteve mais uma vez o Charles. E o detalhe é o seguinte, que pouca gente fala, viu, Everton? Nesse esquema aí, o primeiro volante é o Henrique,
Quem sai mais para o jogo é o Charles. Contrário do que deveria ser. O Charles não só está presente, como ele está presente fazendo aquele papel duplo do cara que marca e que tem que sair para o jogo, o que é mais catastrófico para o time do Cruzeiro em termos táticos. E lá na frente o Vinícius Araújo jogando de ponta, aberto pelo lado, sendo que não é a dele. Se for para jogar com alguém que precise de velocidade, precise do drible, características de um ponteiro, de um meio-campista para jogar aberto, como você queira chamar, você tem o Arrascaeta, você tem o Gabriel Xavier, inclusive o Vinícius Araújo ficou boa parte do tempo pela esquerda, já que o Alisson ficou mais na direita, então caberia ainda mais a escalação do Arrascaeta neste formato desde o início do jogo. Então, desastrosa a escalação, pedra cantada. E outra coisa que eu disse ontem, Everton, o Cruzeiro colheu o que plantou, não só com relação ao lado mais específico do jogo em si, de uma escalação equivocada, mas colheu o que plantou de um planejamento pessimamente feito pela diretoria. A gente poderia destacar infinitos erros, citar contratações, mencionar Seymour, Riascos, equívocos muito grandes, não trazer um meio-campista, não trazer um volante que sai para o jogo, mas eu vou me destacar em 3 pontos. Primeiro, demitir e não fazer esforço para o principal diretor de futebol do Brasil ficar no Cruzeiro e, mais do que isso, deixá-lo um bom período, e o período mais importante de trabalho de qualquer diretor de futebol, já com a saída assegurada. O Alexandre Matos ficou sabendo que não estava para valer no Cruzeiro. Diretor de futebol do já Palmeiras, como diretor do Palmeiras. Isso é uma coisa que, se você contar em Portugal, eles não acreditam. Né? É surreal. Eu tenho usado muito esse termo, mas é o que mais se aplica às medidas que a diretoria do Cruzeiro tem feito. Porque, gente, no final do ano e no início da temporada seguinte, é quando se resolve o grosso das contratações. É quando a janela está escancarada, ela não está aberta. A janela está funcionando para valer ali. E você está sem um diretor de futebol e está com um diretor de futebol que trabalha em outro clube na sua agremiação. O segundo erro, demitir um dos melhores treinadores do Brasil para trazer um cara inquestionavelmente num momento de franca decadência na sua carreira. E o terceiro erro, antes do terceiro erro, guarda esse terceiro erro do Tinoco aí. Roda o Luxo aí de novo ontem na coletiva, o Capiroto. Ele está falando que fica. Roda aí. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Cobrança existe totalmente correta. Se eu quiser se eu for aqui falar para a imprensa não cobrar, os comentaristas não criticarem, eu vou estar totalmente equivocado. Mas eu já tenho um passado, né, de trabalho. Eu tenho que ter a tranquilidade para tocar o trabalho. E dizer que o torcedor está chateado, muito chateado, pedindo a minha saída, mas eu peço ao contrário. O Cruzeiro vai passar por momentos ruins, mas não vai para a segunda divisão, e eu quero contar com o torcedor. Se quiser me vaiar, tudo bem, pode me vaiar, pode pedir a minha saída, mas não vai a equipe, incentive a equipe, caminhe junto com a equipe, porque nós vamos precisar do torcedor. Nós vamos precisar. Isso acontece em clubes, não é um privilégio do Cruzeiro, acontece em clubes, momentos difíceis, momentos de transição, momentos em que você traz uma insegurança. E se o torcedor se voltar, é pior. Então, se volte contra mim, pode me xingar, pode me ofender, pode pedir fora a Luxa, pode pedir o que quiser, mas apoie a equipe. E eu vou continuar trabalhando para dar o melhor para a equipe entre em campo preparada. O Vanderlei, é impossível separar as coisas. É impossível vaiar o treinador, é impossível questionar o treinador e não questionar o time, não questionar quem trouxe, quem contratou, quem mantém. É impossível. Não tem como separar as coisas. E outra coisa, eu vou até perguntar a Dimara, porque na época trabalhava no Cruzeiro, por que o torcedor, e aí vamos falar para o torcedor mesmo, por que ele tem que acreditar que desta vez não vai funcionar o que aconteceu e funcionou em 2003? O que eu quero dizer com isso? Em 2002 ele chegou, errou demais, foi muito questionado, a diretoria bancou, em 2003 ele teve uma resposta. Por que agora é diferente, Dimara? Boa tarde. Boa tarde, porque não aconteceu isso. Em 2002, o Vanderlei chegou para um time que não estava bem, né? Quem acompanha sabe disso.
teve as suas dificuldades, começou a se recuperar no jogo em Brasília, todo mundo se lembra disso, quando ele tirou o Jefferson do gol, trouxe o Gomes fez o treinamento, até o treinamento foi no Independência, na antiga Independência. Então, na verdade, o Vanderlei chegou questionado pelos problemas que ele tinha fora de campo, mas não foi pelo Vanderlei dentro de campo. Dentro de campo, todo mundo sabia que ele era top. Tanto que... Não, mas é isso que eu estou dizendo. Então, por que lá deu certo e agora não? Só completar e até para te ajudar nesse caso. Porque não é a mesma coisa. Aquele Vanderlei que veio era o Vanderlei top, era o Vanderlei que estava no auge. Você podia questionar o que estava acontecendo com ele fora das quatro linhas, na vida pessoal, nas situações que ele tinha tido em termos de seleção brasileira, isso é outra coisa. Mas treinador, ele era top. Tanto que foi ele que recuperou o time. O time conseguiu recuperar-se tanto naquele campeonato que ele chegou a quase classificar no último jogo. Não classificou porque o Romário fez um gol na Ponte lá em Campinas e tirou a classificação. A gente estava jogando no Independência e aí saiu fora. Mas poderia ter... Na última rodada. E quem se classificou em oitavo foi o Santos, que foi o campeão. Então, na verdade, não era a mesma coisa. E aí, quando ele fez esse trabalho bacana, ele deu uma olhada no que ele tinha e para o próximo ano... Sabe quantos jogadores a gente apresentou no início daquela temporada? 12 novos jogadores. Então, é uma situação completamente diferente. Então, e ele tinha... Aí o que ele fez? Na sua opinião, não tem que segurar. Segurar o quê? O Luxemburgo aqui. Não, eu acho... Deixa eu te dizer, existe um limite nas situações. Eu acho que o Cruzeiro chegou no limite. Não acho que cabe a nós, jornalistas, definir nem quem vem, nem quem sai. Isso não é. Mas a gente está falando de um contexto, de uma análise de futebol nesse momento. Gente, não encaixou. Isso é uma coisa simples. E aí eu não vou colocar... E principalmente não vou colocar no Vanderlei essa situação, porque a definição é da diretoria, que definiu no início do ano e da temporada muito mal com o Alexandre Matos, com o Marcelo Oliveira, com as contratações, e continua definindo mal. E mais do que isso, Everton, de novo escapa. O Gilvan sai na metade do jogo, porque eu disse que não tinha segurança. Quando vai para falar que ele vai ficar, quem vai é o Guilherme Mendes, cadê o diretor de futebol? Você entendeu? As coisas estão confusas demais, os planos estão confusos demais. Então, não é ninguém, eu não estou dizendo assim, definindo, olha, é uma saída. Mas a diretoria precisa definir uma situação. Então, é o Vanderlei, Gilvan, vá a público, encare a sua torcida, encare a imprensa, encare os jogadores, encare todo mundo e diga, olha, vou morrer abraçado com eles se tiver que morrer. E aí, para isso. Não é? Para de questionar, para de fazer manifesto, para de ir na porta da toca, porque é isso. E aceitem se quiser. Mas isso estou dizendo tem que ter um posicionamento. A gente falou isso aqui ontem, os jogadores estão perdidos. O que é? Quem é o presidente, onde que ele chega, onde que ele cobra, quem é o diretor de futebol, onde ele chega, onde ele cobra. Qual é a situação? Está todo mundo assistindo o que está acontecendo. Aliás, nós temos aí o Guilherme Mendes falando sobre a saída do presidente Giovanni Pinho Tavares ontem, no momento do terceiro gol. Não foi isso, Capeta? Roda aí, roda o Guilherme Mendes aí. Ele explicou que havia falta de segurança na região dos camarotes. Ele estava sendo extremamente ofendido por algumas pessoas que estavam nos camarotes vizinhos ao da presidência. E por uma questão de segurança, ele entendeu que ele deveria se retirar do local. Com relação ao Vanderlei Luxemburgo, ele disse que o Vanderlei está mantido, que não haverá pressão que vá tirar o treinador do cargo nesse instante. Bom, tá aí. Então, o Vanderlei está mantido e que pressão não vai retirá-lo do cargo. Eduardo Panzi, uma análise de tudo que aconteceu, das declarações, de todos os acontecimentos ontem no Mineirão e, acima de tudo, da derrota vexatória, mais uma. Só para deixar claro, eu dei uma corrida de olho aqui nas redes sociais. Ontem algumas pessoas questionaram, né? As opiniões aqui, que elas foram tudo convergentes, né? E muita gente, não, mas porque aí é jogar para a galera, pedir a cabeça do treinador, é jogar para a galera, e etc, etc. E sobre a questão dos meus repórteres aqui, você que mandou mensagem aqui, são excepcionais. O que eu estou dizendo é o seguinte, se amarelar na coletiva, tem que ir para a rua, aí pede boné, chega aqui, eu falo, gente, eu amarelei, eu não consigo. E não é só para o Vanderlei, não, é para o Levi, é para o Dunga, é qualquer um. Meus repórteres são sensacionais e não amarelam, não, tá? Eles perguntam mesmo. Por gentileza, Cadu, Edu, por falar em amarelar, essa saída do Gilvan mais cedo, só para não perder a fala do Guilherme Mendes, se é meu pai, se é meu irmão, eu ligo para ele e falo, olha, vai embora.
porque já tentaram virar o carro dele, já tentaram bater nele, e antes dele ser presidente do Cruzeiro, ele tem família, etc. e tal. Muita gente vai ficar contra mim, não, ele tem que ter culhão, ele foi covarde, eu não entendo assim. E a questão da segurança que o Guilherme Mendes falou, é difícil cobrar, né? Porque é um clube que esquece de marcar almoço para o time, um clube que esquece de tirar o visto para o jogador. Ele esquece da segurança também para o presidente, né? O momento está ruim, é normal esquecer a segurança do presidente. Aí eu acho que é um erro também do clube do Cruzeiro. Em relação a tudo que a gente viu ontem, aliás, o primeiro tempo parecia um Brasil e Alemanha da Copa do Mundo. Igualzinho. Me lembrou muito o Brasil e Alemanha. A diferença é que tinha um goleiro no Brasil que jogava no Canadá e o outro é o Fábio. E a diferença é que o Palmeiras tirou o pé de um jeito que eu nunca vi. Aí é o segundo tempo. O Luxemburgo na coletiva fala, nós jogamos bem. A hora que ele falou isso, eu não caí porque eu estava deitado, ouvindo a entrevista coletiva. Luxemburgo, você quer enganar a quem? Falando, alguns você consegue enganar. Os principais que não deveriam ser enganados, você consegue enganar. A mim, não. Essa questão de ser oportunista, de jogar para a galera, isso é uma bobagem, porque eu falo do Luxemburgo, eu fui contra a vinda do Luxemburgo, a saída do Marcelo, então é muito tempo. A diferença é que eu tenho coragem, eu não tenho medo de errar. Se eu errar o que eu falei, eu venho aqui e assumo, olha, eu errei, eu fui infeliz e pronto. Agora tem gente que morre de medo de errar, fica segurando a língua até acontecer. Quando acontece, começa a falar, eu não tenho medo de errar, por isso eu não jogo para a galera e tenho a minha opinião formada aqui no programa Nos Donos da Bola. A questão do Luxemburgo falar que o time jogou bem, Luxemburgo, não tem nenhum burro aqui desse lado da tela, não. O Cruzeiro não jogou bem. O Palmeiras nitidamente tirou o pé. Ele tirou o pé, porque ele sabe que no domingo tem o Campeonato Brasileiro, que ele está brigando pelo G4 no Campeonato Brasileiro. Ele não precisava dar a vida, porque já estava ganhando de 3-0. Já tinha dado um passeio no seu time. Na defesa que você armou com o Paulo André. O Henrique, se você der 2 tartarugas para ele tomar conta, uma foge, a outra fica grávida. Ele não consegue tomar conta de nada, ele não consegue proteger o lado esquerdo, ele não consegue proteger o lado direito, ele não consegue proteger a zaga. Paulo André só dá bote errado. Quando você acha que ele vai tirar o Paulo André, ele me tira o Manuel. Tudo bem, o Manuel falhou em alguns jogos, falhou no último jogo contra o Corinthians. Olha o Paulo André falando, dá até para você continuar. Aliás, o Luxo falando do Paulo André. Põe aí, cara, eu queria ouvir isso, até pedi urgente. O Paulo André tem muita experiência. E você não pode atribuir a derrota ao Paulo André. A equipe. Tá certo? E para jogar num clube grande, tá certo? Se toda vez que um jogador meu for vaiado, eu tiver que tirar, eu vou tirar jogador a cada hora que você jogar mal. Porque o time vai ser vaiado, e não foi só o Paulo André que foi vaiado. Aí foi o Charles que foi vaiado, foi o Henrique que foi vaiado, foi o outro que foi vaiado. Então, você tem que respeitar as vaias, tem que respeitar as coisas, mas um jogador com a bagagem que tem o Paulo André, eu vou tirar se eu achar que eu devo tirar. E não porque eu perdi, porque o Paulo André foi vaiado. Tá certo? Por isso que eu estou falando, isso tudo pertence ao futebol. Tem que ter calma para tomar as decisões. Por isso que eu estou falando, fora Luxemburgo nunca mais, está tudo bem. O momento é essa coisa aqui, mas isso muda. Daqui a pouco começa a ganhar, ano que vem pode ter outra história, e aí Luxa fica, isso tudo está dentro do futebol. Então eu não vou tirar o Paulo André, só vou tirar se eu entender que eu tenho que tirar. Mas o que te falta, Vanderlei, para você entender que não dá? Porque o Edu vai terminar o raciocínio dele, Edu, não vou te... Você vai terminar, relaxa, não precisa ficar fazendo sinal para mim aqui. Então é o seguinte, o zagueiro experiente, o zagueiro que tem tarimba, que tem experiência, que tem rótulo, que tem títulos importantes e tal, normalmente ele perde em força, mas ganha em posicionamento, né? A experiência faz vou me posicionar aqui, etc e tal. Ele se posiciona mal e perdeu a força. Na bola lançada para o Jesus ontem, ele foi trotando para a bola, o Jesus a 1000 e ele a 120. 120 o quê? 50. Trotando para a bola, o Gabriel passou o carro, foi lá, sambou na frente do Fábio e os caras chegando ainda trotando. Então, o que mais é preciso acontecer nos jogos para vocês entenderem que não dá mais? 3 do Joinville, 3 do Corinthians, 3 ontem e 2 lá em São Paulo. O Everton. 9, 10, 11 gols em 4 jogos.
Isso não é motivo? Por gentileza, termina seu raciocínio. Ô Everton, ninguém falou que o Cruzeiro perdeu por causa do Paulo André. Aliás, quem fala que perde por culpa individual é o treinador Luxemburgo, não sou eu. É óbvio que não perdeu por culpa do Paulo André. E é outra balela falar que ele é titular por causa da experiência e bagagem. Porque no banco tem 2 bicampeões brasileiros, o Léo, o Bruno Rodrigo, mas o Bruno Rodrigo tinha muito tempo que não jogava. Não jogava porque o Luxemburgo não punha, porque no último jogo ele estava no banco. No retrasado ele estava no banco. Ele tinha condição, mas não joga porque o treinador não quer. Então, Luxemburgo, o seu discurso não me engana, nunca me enganou. Pena que engana a quem não deveria, que é a diretoria do Cruzeiro. O erro individual, aí eu concordo com o Luxemburgo. O Cruzeiro tem perdido por causa de erro individual. Individual dele, Luxemburgo, que escala mal, que muda mal e que é teimoso. Aliás, eu não sei nem se é teimosia a palavra. Aliás, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu não sou conselheiro do Cruzeiro, eu não tenho direito a isso, mas eu queria ter acesso ao contrato do Paulo André e ao contrato do Charles, só para ver o que tem escrito, se tem alguma cláusula que obriga os dois a ser titulares ou a ter um mínimo de jogos como titulares. Eu queria muito ter acesso ao contrato desses dois jogadores, porque não é possível. Cadu, rapidamente. E com relação ao oportunismo, nem sei quem falou isso, agora quem colocou... Algumas pessoas, uma meia dúzia. Foi muito infeliz pelo seguinte, é exatamente o contrário. Eu, quando defendi que era um erro imensurável a saída do Marcelo e fui contra a escolha do Luxemburgo, mesmo entre os nomes disponíveis eu não traria o Luxemburgo, foi exatamente o oposto do oportunismo, porque eu ouvi muito. Eu fui muito xingado e mantive a opinião. Inclusive, eu briguei com você Era aqui. ser impopular naquele momento. Então, é uma burrice sem tamanho quem coloca isso. E outra coisa, como que eu vou ser incoerente de dizer que eu acho que não deve sair um treinador que eu achava que não deveria nem ter vindo, sendo que ele veio e está mal. É até coerente com o que eu pensava antes. Se eu não traria o cara, né? Porque eu acho que não é para ser o treinador do Cruzeiro. E ele vem e foi mal, ou seja, eu não tenho que dar o braço a torcer, eu não tenho que reconhecer que ele faz um bom trabalho, como que eu vou achar que ele não deve sair? E outra, eu também sou adepto dessa leitura de que a cultura do futebol brasileiro é errada, de demitir treinador rápido, eu sei disso, eu também penso assim, só que há casos e casos. E nessa situação, até por ter sido contra a vinda, eu tenho que ser favorável à saída, porque ele está mal. Eu já era contra antes, ele veio mal. Agora eu acho que ele tem que continuar só porque é bonito falar que treinador tem que ter longo prazo. Claro que não, tem que saber caso e caso. E alguns companheiros de imprensa paulista, por exemplo, bons, inteligentes, vêm com esse discurso e claramente não assistem os jogos completos. Não sabe, você tem que ver o que está acontecendo. Né? O cara escala mal todos os jogos. Cadu, deixa eu dar uma seguradinha para mim. Essa questão, vocês estão me atrapalhando. Essa questão de treinador do futebol europeu não demitir treinador, são os grandes que não demitem. Porque se você pegar os pequenos, está toda hora trocando. Aqui a gente tem mania de só acompanhar os grandes, porque só passa grande pra cá. Gente, sincero e honestamente, a cultura do futebol brasileiro é assim desde 1900 de Guaraná de Rolha. Aqui é o Brasil, aqui não é a Inglaterra, aqui Sheik não lava dinheiro no futebol. O Kia Jorabchan já passou por aqui, mas hoje não está aqui mais. Então, você querer trazer a cultura inglesa para dentro do futebol brasileiro, a forma de gestão inglesa, mas lá a gestão é perfeita. E eles ganharam o quê? No século. O que o futebol inglês ganhou? A gestão, porque o Arsene Wenger fica 30 anos. Dane-se o Arsene Wenger, pô. Aqui não funciona. Aqui não tem Sheik lavando dinheiro no futebol. Lá é muito fácil. Fazer futebol com 1 trilhão de orçamento, a minha avó, Dona Irene, Deus a tenha, tadinha, ela faria. Entendeu? Não, e a questão então, vou dizer uma coisa, para com isso. O trabalho não encaixou, tá claro. Eu fui falei, eu acredito que o Luxemburgo vai dar jeito. Como eu briguei com esses dois aqui, eu acredito que o Luxemburgo vai dar jeito. Até então, não sabia que o Cruzeiro não tinha dinheiro. Porque isso aí eu fiquei sabendo tem 20 dias, né? Eu não sabia. Para mim, tinha lá os 90 milhões. O próprio Luxemburgo vai fazer uma reviravolta, porque ele vai chegar com dinheiro, vai remontar um time que já é confiável, é o que eu falava. E vai ter jeito. Mas o trabalho não entrou, os resultados não aconteceram, o time não está jogando absolutamente nada, está tomando o totó do Palmeiras, que não é lá um super time. Com principais desfalques. Exatamente, desfalcado. Então, pera lá. E tomou um baile no treinador. Eu não vou ceder à pressão, né? Não é pressão não, é só olhar os números que vocês vão ver que a pressão é um mero detalhe. Deixa eu falar aqui, gente. Vamos acalmar todo mundo agora,
porque não pode ficar nervoso. Você quer ficar sempre conectado e falar ilimitado? Vem agora para o Pré da Oi, amigo. Com ele você faz buscas na internet, baixa aplicativos, consulta mapas, dicas de trânsito, acessa suas redes sociais favoritas, manda mensagens e muito mais. São 150 mega de internet 4G para usar como quiser, pontos Wi-Fi, ligações ilimitadas para qualquer celular da Oi e fixo também, hein? Fixo da Oi em todo o Brasil. Custa apenas R$ 7,00 e você usa por uma semana. É isso mesmo, com o Pré da Oi você vai poder falar ilimitado para qualquer celular Oi ou Oi fixo, aliás, ou não, e Oi fixo e ter 150 mega de internet para usar como quiser durante uma semana. Tudo isso por apenas R$ 7,00. Curtiu? Vá agora a uma loja Oi, aí na banca de jornal da esquina, no mercadinho aí da frente, na padaria, na farmácia do seu bairro e compre o seu chip da Oi. Ligue asterisco 880 ou saiba mais também no oi.com.br/pré-pago, oi.com.br/pré-pago. Todo mundo aqui vai de Oi, você também. Deixa eu chamar a Kika, senão ela não fala. Eu preciso... Traz a Kika para mim aqui, ô Lincoln. A Kika já está comigo na tela. Kika, como é que está a movimentação aí da torcida do Cruzeiro, que foi tema desses primeiros 20 minutos, Kika? Boa tarde. Boa tarde. O Valnei Fagundes diz aqui que o Palmeiras ganhou na qualidade de Gabriel de Jesus e nos melhores do Cruzeiro no banco. Onde está o erro de Luxemburgo, já que ele fala que todos os erros são individuais. Jorge França diz que foi falha individual mesmo, do Gilvan, do Lucha e de quem pediu a saída do Marcelo Oliveira. O Reginaldo Varley: eu não acho que o Cruzeiro tem um mau elenco, e sim uma diretoria incompetente que contratou um ex-treinador que já foi bom. E o Adriano Santos ainda sacaneou aqui. Já entendi. Cruzeiro abriu mão do Brasileiro e da Copa do Brasil para priorizar a Superliga de vôlei. Sacanagem. Meu Deus, que absurdo isso. Que provocação. Acho que você não deve nem ler essas provocações. Olha aqui, agora o Atlético, fora da Copa do Brasil, perdeu de virada para o Figueirense em Florianópolis, um jogo movimentado, né? A arbitragem, mais uma vez, questionada, para muitos errou, inclusive para os dois lados, e aí o questionamento aumenta. Aos melhores momentos aí, vamos então, na tela e aqui nossos comentaristas falam do jogo de Mário Oliveira. 2-1, nós computamos até aqui na temporada 3 jogos do Atlético contra o Figueirense. Nos 3 jogos o Atlético não sobrou em campo. Por quê, Edmara? O tipo de jogo do Figueirense, né, segura um pouco mais, mas especificamente nesse jogo de ontem, Everton, a questão da expulsão do Léo foi fundamental, né? Você desarma qualquer esquema com aquele tipo de situação. No exagero da arbitragem, demais para aquele momento, né? E aí você desestabiliza todo o histórico. O que aconteceu? Chovendo demais, gramado pesado, as situações todas que o Atlético já está enfrentando, de um desgaste de equipe, os jogadores fisicamente sentiram demais. Claro que você tem que observar também os erros que o Atlético cometeu, e principalmente na questão do segundo tempo, trouxe demais o Figueirense para cima, era uma pressão que a gente estava vendo que a qualquer momento a situação não ia mais ser favorável ao Atlético. Acho que existe um questionamento na substituição do Giovanni Augusto, que é bom lembrar, cansou e pediu mesmo para sair, que é o jogador, é a armação, mas aí fica mais claro ainda a questão dos jogadores, que o Atlético precisa repensar um histórico. Eu sei que o Edu Pantzi não gosta quando a gente diz assim, seja qualquer jogador, mas uma composição de grupo de algum jogador que chegue, pelo menos, para que o Levi tenha a opção tática melhor de substituição. Agora também no caso do Giovanni Augusto, que ele ficou sem uma alternativa. Eu, naquele momento, entraria com o Dato, não foi especificamente a opção dele, foi pelo Eduardo, que era um jogador mais novo, né? Um jogador que até promessa no Atlético, seleção olímpica, mas que ainda é muito inexperiente para aquele momento que o Atlético atravessava. O homem de velocidade que o Atlético continua necessitando, mas teve pontos extremamente importantes para o Atlético também nessa partida. A questão da superação dos próprios volantes, momentos muito difíceis, quando eles foram pressionados, quando o Atlético teve as situações que teve. Eu vi muitos torcedores, recebi muitas mensagens de questionamentos específicos, individuais, até o Leonardo Silva, alguns na saída do Vitor, na questão da saída de bola do Vitor. Eu acho o seguinte, o Atlético vive, em termos de brasileiro, que é pontos corridos, que é uma competição mais longa, que você tem tempo de recuperação a cada jogo, um outro tipo de situação. Na questão do mata-mata, é aquela história, deu errado naquele dia, a arbitragem bagunçou seu coreto, a tática e o que foi armado pelo Levi para esse jogo já tinha ido.
Naquele momento, quando você perde o zagueiro, você tem que fazer a reposição, mesmo que tenha entrado o Ed Carlos, que é um jogador que tem entrado muito bem, e que se faça os questionamentos a uma lentidão do Leonardo Silva, até pelo esquema de jogo que o Cadu já cansou de falar aqui, quando você tem essas linhas muito avançadas, sobra demais para os zagueiros lá atrás. Então, assim, em que pese todos esses fatores, eu acho que o Atlético ainda precisa olhar com carinho a sua questão de banco, a sua reposição e o que o Atlético tem por fazer quando ele passa por essas dificuldades. O Léo Silva acertou demais, é um jogador confiável, bom na bola aérea defensiva e ofensiva, sujeito sério, um grande atleta, mas ele tem falhado sim e muito. Ponto. É uma análise. Eu quero rodar com vocês aí, mas só um detalhe. Mesmo sendo vice-líder do Campeonato Brasileiro e tendo perdido a liderança, não só pela bola, mas também por erros de arbitragem, você não pode poupar o Atlético e dizer, não, está tudo normal. Não, não está normal. Não. Você fez 3 jogos contra o Figueirense e nos 3 foi uma desgraça. Não consegue chegar, não consegue fazer. E em 2 jogos pela Copa do Brasil, você não conseguiu vencer, porra. Você empatou um na Bacia das Almas e ontem você perdeu. Como é que você olha? Não, peraí. Tá tudo bem, não vamos criticar, não vamos procurar pelo em ovo. Não é procurar pelo em ovo, é coisa que está escancarada. O futebol sofreu uma queda, a qualidade no banco, teve uma queda na qualidade do banco, e isso tem que ser levado em conta. A arbitragem também? Sim, a arbitragem também. Essas 2 expulsões do Léo Silva foram brincadeira, né? Coisas absurdas. Isso faz muita diferença. Agora, convenhamos, você pega o Figueirense, aí você faz uma alteração como o Levir errou, gente, na minha avaliação, não sei o que vocês pensam. Ele mexeu muito cedo, meteu um volante que não vinha jogar, eu não entendi. Porque você coloca o Josué, né? Põe o Dátoro no lugar do Giovani. O Josué ainda era aceitável, é volante do mesmo jeito. Mas estou falando que é um cara que vinha entrando e tal. Agora, para mim seria o Dátoro. Para entrar no lugar do Giovani. Porque ele já fez essa função em outras oportunidades. E não, põe o Eduardo. Se entrou e deu errado e perdeu o jogo e foi desclassificado, é porque ele errou. É claro que a arbitragem prejudicou muito o Atlético. Mas, como eu disse aqui há 3 semanas, não cabe a mim perder o meu tempo de falar de arbitragem, porque não vai adiantar nada eu falar, porque a CBF não me leva em consideração. Quem tem que falar de arbitragem é a diretoria do Atlético, pega o avião, vai lá de novo, mostra outra vez os lances, porque foi prejudicado, claro que faz a diferença. Agora, aqui eu prefiro usar o meu tempo para falar dos erros do Atlético. A questão da substituição do Levir Coupe não é uma questão de nome, não é uma questão do Eduardo, não é uma questão da falta de experiência do Eduardo, é uma questão de posição. Eu não colocaria um volante. O Atlético chamou o Figueirense ainda mais para o seu campo de defesa, porque atrasou, recuou demais. O Giovani Augusto, que é o cara que estava ligando, que o Atlético tinha um ou outro contra-ataque, cansou, ok, coloque alguém com uma característica que seja um pouco parecida com a dele. Eu colocaria o Dátolo, não colocaria Cárdenas, porque Cárdenas também não dá, já deu para ele, já teve oportunidade, não faz diferença, toca para trás, volta jogado, o Dátolo busca mais jogo, eu colocaria. Mas é um erro do Levir, ponto. Errou em colocar o Eduardo, mas eu diria um volante. Poderia ser o Josué, erraria também, eu colocaria o Dátolo. A questão que pega, poderia ter 12 em campo no Atlético, poderia ter 15 jogadores em campo, que o Atlético tomaria os gols que tomou do Figueirense, porque são falhas de posicionamento da defesa. Quando falam, e eu ouvi gente criticando o Vitor, gente, eu nunca fui goleiro não, mas bola na marca do pênalti não é do goleiro. Isso é posicionamento da defesa. E a defesa do Atlético errou. Os 2 gols foram no mesmo lugar a cobrança de escanteio, na marca do pênalti. Entre a marca do pênalti e a pequena área. E a defesa do Atlético não conseguiu cortar. Então é erro de posicionamento, independentemente de estar com 11 ou não, com 10 ou não. É gol de escanteio. Você pode estar com 9, mas está com os 9 dentro da área. Não pode errar esse tipo de jogada, esse tipo de posicionamento. O Atlético tem tomado gols de cabeça. E aí o Léo Silva faz falta. Porque o Léo Silva na bola aérea é muito bom. E a minha crítica ao Léo Silva aqui nos donos da bola vem desde a Libertadores. Por causa da lentidão, os erros dele, saída de bola. Sempre são repetidos. E eu repito hoje o que eu repeti, o que eu falei daquela vez.
é o meu titular. Mesmo com as falhas, eu não tiraria o Léo Silva, porque ele é muito bom jogador, ele é muito confiável. É preciso que se faça um trabalho específico com ele, ou de recuperação, de explosão, ele tem uma idade mais avançada, ou mesmo de posicionamento, porque ele faz falta nessa bola aérea. Se ele tivesse em campo, talvez o Atlético não teria tomado pelo menos um desses gols. Em relação ao lance do Gemerson, que o Levi falou que foi pênalti, hoje, na minha opinião, aquilo não é pênalti nunca. O Gemerson tira para trás, ele dá um chute na bola e a bola pega no braço dele. Ele não impediu o gol, ele não cortou a trajetória da bola que estava indo em direção ao gol, ele deu um chute para tirar a bola da área. O cara não é maneta, ele tem o braço lá, a bola bate no braço. Agora, se o árbitro não sabe o que é pênalti e o que não é aqui no futebol brasileiro, quem sou eu para falar alguma coisa? Então, vamos procurar analisar alguns defeitos que o time do Atlético tem apresentado. A questão de arbitragem, diretoria, pega um avião, é rapidinho, 40 minutos você está ali. Vai lá reclamar de novo, porque não é possível. Ô, Cadu, 2 segundos e meio para você, por favor. Olha, eu concordo com os questionamentos com relação à substituição. Acho que, até entendo que vocês pensem que o Dátolo poderia entrar e seria uma opção melhor sim, mas talvez pelo caso, acho que a alternativa interessante seria até o Dodô. Pelo fator velocidade. Pelo fator contragolpe. Jogar pelo lado do campo e ser mais veloz do que o Dátolo. Pelas circunstâncias, acho que seria mais interessante, mas independentemente disso, também acho que o Dátolo seria mais interessante do que o próprio Eduardo, mas eu pessoalmente colocaria o Dodô, porque nem o Dátolo, nem o Cárdenas, nem os volantes têm característica de velocidade para puxar o contragolpe, para ter um desafogo, para o Atlético respirar um pouco lá na frente. É sempre importante. Você com a menos, você faz aquelas 2 linhas de 4, deixa um lá na frente tentando brigar contra a zaga adversária, e nessa segunda linha de 4, você tem pelo menos um cara de velocidade para se juntar ao atacante em algum momento, para puxar, para ser o arco, né? A flecha vai ser o Prato, para ser o cara para puxar ali, para tentar municiar o Lucas Prato. Agora, apesar de eu concordar com algumas críticas, eu acho inevitável falar da arbitragem e acho que, mais uma vez, o erro do apito é indissociável de uma análise do jogo do Atlético. É verdade. Eu não acho que é para crítica excessiva ao time, não acho que é para crise, não acho que é para nada, porque o que eu vi foi um time, até os 30 e tantos minutos do primeiro tempo, jogando melhor, atacando o adversário, fazendo uma boa partida. Não era brilhante, não era aquele momento do Atlético espetacular, como foi mais no início do Campeonato Brasileiro, mas estava bem. Estava 0-0, estava atacando, estava fazendo um bom jogo. Uma expulsão extremamente infeliz, extremamente equivocada. E uma coisa que me irrita, tem 2 coisas que me irritam com relação a regulamento e regra de futebol. Primeiro, essa história de último homem. Eu acho inadmissível como que a imprensa, as pessoas que trabalham com futebol e mesmo os jogadores até hoje acham que a regra é esse negócio de último homem. Porque o Cleiton falou para o juiz, olha, o último homem, deu para fazer a leitura labial claramente. Não tem a menor importância ser o último homem. É chance clara e manifesta de gol. E não era. Estava longe do gol. Estava mais perto do meio de campo que da área. Estava longe do gol. Não era. E existe uma jurisprudência para você seguir o que é considerado chance clara e manifesta de gol. O que o Bruno Rodrigues fez. Era para ser expulso. Entrando dentro da área ali, era para ser expulso, sem dúvida, acertou. O lance do Leonardo Silva não era para ser expulso. E vocês vão me desculpar, eu acho que acabou com o time. Estava jogando bem, 30 e tantos no primeiro tempo, uma brincadeira, uma vergonha de expulsão. E acho que acabou com o time contra o Grêmio, quando não deu pênalti. Acabou com o time contra o Chapecoense. O Atlético está sendo prejudicado. Mais uma vez, vi ontem também da imprensa paulista, o Atlético tem que chorar menos e aprender a jogar. Gente, assiste o jogo. É indissociável da análise do que aconteceu em todos os jogos. A exceção do jogo contra o Goiás, Foi mal. Que foi mal mesmo. Todos esses jogos em que o Atlético não conquistou o resultado, contra o Grêmio, contra o Chapecoense e contra o Figueirense, né, de ontem, a arbitragem... Esses gols tomados de bola parada, não foi pênalti no Gemerson também não, tá? A tal da bola parada. Esses 2 gols te mostram alguma coisa de erro de posicionamento? Não, eu concordo isso com vocês. O que eu quero dizer assim... e outra coisa, até o Levi falou que foi pênalti. O problema é dele, eu acho que não foi. Eu também acho que não. Só porque o cara do próprio time disse que foi pênalti, agora tá certo, ele é o dono da verdade. Não foi pênalti pelo seguinte, eles estão dando vários lances dessa coisa do cara correr o risco, mas a bola não estava entrando na área, ela não estava indo em direção ao gol, ela estava saindo. Ele tirou a bola com o pé e ela bateu no braço dele
totalmente sem querer e não estava atrapalhando uma jogada construída, né? Ele não bloqueou o cruzamento igual o cara do Sport, por exemplo, no lance contra o Corinthians, que foi parecido, foi um carrinho, mas que tem esse diferencial. Que é o mais a bola parecido, ia né? para a área. Né? A bola ia para um ataque do Corinthians e o cara bloqueou. Não foi isso que aconteceu. Agora, ele tirou com o pé, a bola estava saindo e bateu na mão dele. Eu acho que o Atlético está sendo prejudicado. Só uma informação sobre esse árbitro desse jogo de ontem. Sabia que esse é um dos árbitros que estava na lista do Atlético de reclamações e que é um dos árbitros que o Atlético não queria nos jogos. Ele foi exatamente o árbitro que foi escalado. Mas aceitar então, com ele. mas é isso que eu tô... Não, mas é isso que eu estou dizendo. O Atlético foi lá, reclamou, é um dos árbitros que estava na lista do Atlético, que o Atlético não queria nos seus jogos e foi exatamente ele que apitou. Olha aqui, atenção, gente, preste atenção, meu recado é para você aí de casa que sofre com má circulação, câimbras, varizes, dores nas pernas, dormência e muito mais. Para você que sofre com dores de coluna, dores musculares, lombares, acorda cansado todos os dias. Gente, é impressionante como o colchão Oriental J2000 pode ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Para isso você tem que ligar agora 0800 038 2000. Somente ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior há mais de 27 anos. Você sabia que médicos e fisioterapeutas indicam o colchão Oriental J2000? Já são mais de 2 milhões de usuários inteiramente satisfeitos. Estou falando de qualidade de vida, amigo, para você, para sua família. Veja mais um depoimento de quem comprou e está feliz aí. Rasga na tela aí, capiroto. Eu me chamo Adi, sou usuário do colchão J2000 há vários anos. Antes eu tinha problema de osteoporose, desgaste na coluna, não dormia bem. Passei a fazer uso dele, passei a me sentir muito bem. Ele relaxa bem na hora de dormir e eu sugiro que usem o J2000. É o que eu sempre digo, meu emagrecimento se deu através também de uma boa noite de sono, ou de boas noites de sono. Olha, preste atenção. O J2000, ele possui várias terapias e uma delas é a vibroterapia, que é uma massagem por vibrações que atua diretamente na cervical, na lombar. Só que você tem que ligar. Se você não ligar, não vai chegar voando aí na sua casa. Liga no 0800. 0800 038 2000, 0800 038 2000. Você liga agora, fala direto na fábrica, não tem atravessador, agenda uma visita e detalhe, hein? Vai pagar de forma facilitada. Aposentado e pensionista tem facilidade. Ligue agora, 0800 038 2000. Se você ligar daqui a pouco, depois de 2 horas, eu estarei lá para te atender, não vamos falar, ok? 0800 038 2000, colchão Oriental J2000, quem dorme bem vive muito melhor. Eu vou para um rápido intervalo, na volta, Kika Branco registrando a participação do torcedor atleticano e mais Cruzeiro e Atlético aqui nos Donos da Bola, até já. Os Donos da Bola.